Boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande apresentar aqui alguém a quem a carreira acadêmica tem uma admiração muito grande e também a quem eu devo a descoberta de Astolfo Marques, né, no qual eu elaborei um projeto para concorrer ao doutorado há pouco tempo. Então é um prazer muito grande. Eu achei que fosse ser muito fácil apresentar o professor Matheus Gatto, mas não é não. Matheus Gatto, ele tem uma trajetória acadêmica, na minha opinião, meteórica. Ele é formado em Ciências Sociais pela Federal do Maranhão, portanto, é um filho da terra também, fazendo mestrado em Sociologia na USP, sendo a sua dissertação considerada a melhor dissertação do Departamento de Sociologia do ano de 2010, e fazendo doutorado em Sociologia também na USP, tanto mestrado quanto doutorado, orientado pelo magnífico Alfredo Sérgio Guimarães, né, a quem todos conhecem aqui. E Matheus Gatto, ele faz, eu não sei se de maneira intencional, acredito que sim, um trabalho importantíssimo de recuperação de intelectuais negros, sobretudo na Primeira República, né? E a quem, né, eu já adianto que eu sou meio fã, tenho todos os livros aqui, né, a quem em 2020 lançou o Massacre dos Libertos sobre Raça e República no Brasil, né, ganhando o prêmio de melhor obra científica da Ampox, né, merecidamente, aliás. Organizou também uma coletânea de contos chamado 13 de Maio, Outras Histórias do Pós-Abolição, que eu achei por um acaso, professor Matheus. Eu nunca tinha ouvido falar em Astolfo Marques, né, e achei por um acaso na Amazon, pesquisando livros sobre pós-abolição. Então, tive essa felicidade de encontrar esse livro que não é prefaciado, mas tem um texto importantíssimo e brilhante de autoria também do professor Matheus Gatto. Recentemente, para minha surpresa absoluta, que eu não sabia, acabou de vir a prelo, provavelmente com uma influência muito grande do professor Matheus Gatto, a Nova Aurora, com o pós-fácil maravilhoso também do professor Matheus Gatto, que atualmente é professor de Sociologia na Unicamp, não é? E produzindo, publicando ensaios, artigos, como eu falei no início, reitero agora novamente, tem uma carreira meteórica, pesquisando racismo, classificações sociais, violência racial, intelectuais negros, literatura, pós-abolição, a quem uma carreira acadêmica que nos dá muito gosto, muito orgulho, e eu espero que seja cada vez mais, professor Matheus. Então, é um prazer gigantesco estar aqui contigo. Então, senhoras e senhores, com vocês, o professor Matheus Gatto. Bom, gente, gostaria de agradecer o convite, agradecer essa delicada apresentação do Darville sobre a minha carreira. E queria apresentar um pouco para vocês das pesquisas que eu venho conduzindo ao longo de todos esses anos. O nosso tema hoje é Astolfo Marques e a República, e é a República de 89, e a Primeira República, os anos que ele viveu. Ele nasceu em 1876 e morreu em 1918, portanto ele é contemporâneo de transformações muito importantes, transformações que geraram a formação do Estado, da sociedade moderna, né? Sociedade moderna brasileira organizada pelo trabalho livre em instituições republicanas, né? Eu venho desenvolvendo estudos sobre ele desde o ano de 2008, então são agora 14 anos de pesquisa, né, sistemática sobre a trajetória e a obra do Astolfo Marques, e um de seus temas diletos é a República e os embaraços da gente comum com a proclamação da República. E um dos contos mais interessantes, que é o conto que eu gostaria de abrir aqui a nossa fala, baseado num texto que eu publiquei numa coletânea organizada pela professora Lília Schwartz e a professora Maria Helena Toledo de Machado. É uma coletânea chamada, bem legal, vale a pena fazer propaganda, Emancipação, Inclusão e Exclusão. Eu analisei um conto do Astolfo Marques, que tem um nome bastante provocativo, chamado justamente Reis Republicanos. Então, pouco menos de 2 anos antes da sua morte prematura,
Em 28 de maio de 1918, o escritor Astolfo Marx publicou em o jornal, foi um jornal que circulou no Maranhão entre 1915 e 1920, 22, mais ou menos, Diário de São Luís do Maranhão, um divertido conto com o título de Reis Republicanos. O tema era a agonia do popular e festeiro Daniel, morador do bairro da Currupira, às voltas com a construção do seu famoso presépio de Natal em 25 de dezembro de 1889. Ele quer fazer essas festas natalinas, que são hiper tradicionais, ainda são, mas eram ainda festas muito populares, muito vigorosas, no Maranhão no final do século XIX, o ciclo de festas natalinas, né? E o Astolfo Marx tinha verdadeira adoração por esse ciclo de festas. Ele escreveu um livro inteiro dedicado a isso, chamado Natal, e, além disso, escreveu uma crônica chamada O Natal em 1908, reclamando que já em 1908, muitas das tradições que ele tinha visto como menino estavam desaparecendo. Então, a gente está falando de alguém muito imerso aí nas tradições populares e especialmente nesse ciclo natalino. Então, o festeiro Daniel faz parte aí dessa ambiência. E a proclamação da República, porque ele está fazendo exatamente o presépio no 25 de novembro, no mês seguinte à proclamação da República, pegou de surpresa o nosso festeiro. A violência campeava nos arrabaldes da cidade. Qualquer demonstração de apego à coroa era punida com severidade pelas autoridades republicanas e Daniel sentira-se acuado. Então, o contexto no qual o Astolfo Marx situa esse conto é justamente os meses depois do chamado massacre de 17 de novembro, justamente objeto desse livro que o professor Darwilli acabou de mostrar, o Massacre dos Libertos, que foi um grande protesto de negros nas ruas, nas ruas do centro de São Luís, contra a proclamação da República, por medo de que a mudança de regime, na verdade, pudesse significar o retorno à escravidão, né? E tinha sentido as pessoas pensarem dessa maneira. Depois a gente pode abrir o debate sobre isso. Mas o importante dizer é que é justamente esse contexto de repressão pós-protesto que se situa essa personagem e esse conto, né? E mediante essa situação, o Daniel se sentiu acuado. Na sua persistente faina de exibir a cada Natal um presépio cada vez mais lindo e atraente, estava a vacilar sobre a instalação dos Santos Reis Magos naquele ano. E o presépio dele chamava Oriental. Cito o Astolfo Marx. Metera-se na telha do ardoroso devoto do Deus Menino, ou seja, do Daniel, que o tenente Queiroz, o delegado terrorista, ou seja, o delegado que estava realizando as entradas às áreas populares, buscando os populares que ainda eram fiéis à coroa, não consentiria que no presépio dele pudesse ser exibido os três soberanos, parte integrante do seu presépio oriental. Mas avaliava seria uma lacuna por demais sensível a ausência do presépio daquelas belíssimas maravilhas da escultura portuguesa. Fecho aspas, né? Então, é assim que o Astolfo Marx, em geral, problematiza a questão política, né? Ou seja, ele arma um contexto político e depois ele pega uma personagem do meio popular completamente embaraçada aí com o que significa essa mudança para uma coisa que, na verdade, ela vinha fazendo todo ano, que é montar o seu presépio. Ou seja, o Daniel, a rigor, ele não tem nenhum problema com a República. Ele só quer mostrar o presépio que ele mostra todo ano com os três reis magos. E a solução que o Astolfo Marx encontra nesse conto, na verdade, a solução que o Daniel encontra nessa situação foi: ele não ia tirar os três reis magos do presépio, porque como é que ele vai fazer um presépio de Natal sem os três reis magos? Para ele seria uma ofensa à tradição que ele sempre cultuava todos os anos. Mas ele iria
ao invés de colocar a coroa, colocar barretes frígios na cabeça dos reis magos. Então ele republicaniza os três reis magos. Por que isso é importante? Bom, por que esse conto é tão central aqui na minha entrada do que é a relação do Astolfo Marx com a República? Em primeiro lugar, é um conto que expressa com riqueza de detalhes as principais características que marcaram a sensibilidade literária de Astolfo Marx ao longo de sua curta carreira. O texto atravessa, a vida cotidiana dos bairros pobres da capital maranhense, a devoção católica, as dificuldades e alegrias do povo, as festas populares regionais e uma verdadeira obsessão temática, a queda da monarquia imperial e o advento da república. Tema, inclusive, da novela A Nova Aurora, que é só sobre esse contexto, só sobre essa mudança. Uma parte significativa da literatura produzida pelo escritor negro maranhense poderia ser entendida como uma tentativa sistemática de interpretar o significado da transformação política de 89, Proclamação da República, para o povo. O tema comparece ao longo de toda a sua trajetória intelectual, em contos como Abnegação, de 1902, A Última Sessão, de 1903, O Discurso do Fabrício, de 1903, A Opinião da Eusébia, de 1904, De Coroa e Barrete, de 1908, além do próprio Reis Republicanos, de 1916. E resta dizer que A Nova Aurora, de 1913, é inteiramente dedicado à descrição dos primeiros meses de implantação do regime republicano. Então a gente está vendo que o tema da República é um tema que atravessa toda a obra do Astolfo Marx. Então, esse caso dessa personagem, que é o festeiro Daniel, ele é mais uma entre várias personagens do povo embaraçadas com o que fazer, com como manter sua tradição em meio a uma mudança política. É interessante notar que, aparentemente, o dilema do festeiro em colocar ou não os três reis magos não possui inicialmente qualquer conotação política. O seu impasse é como manter intocada a tradição popular das festas natalinas mediante as perseguições da polícia republicana, já que fazia 15 anos, esse é o dado que ele dá no conto, 15 anos que Daniel organizava o seu presépio. Ele mesmo dizia, o personagem, acompanhar a opinião do país, portanto ele estava de acordo com a mudança de regime. E achou por bem acompanhar a opinião do país, ou seja, a proclamação da República. Mas não queria abdicar de realizar uma festa de Natal, apesar da perseguição. Esse tema também de personagens populares que fazem manipulações de símbolos também é presente num outro conto do Astolfo Marx, chamado de Coroa e Barrete. Né? Que o conto é a seguinte situação: é uma festa popular que inclusive não tem mais em São Luís. Isso também é lindo de ler os contos do Astolfo Marx, que ele começa a recuperar manifestações populares que já não existem mais na nossa cidade, né? Então Caninha Verde era um cortejo de carnaval também, né? E também tinha rei coroado da Caninha Verde, né? E o mesmo impasse, o festeiro fica com medo de sair com sua festa logo depois, no primeiro carnaval, depois da República, né? Então ele fica com medo de sair com sua festa, e a lógica é que, na frente das autoridades, o rei coroado da Caninha Verde retirava a coroa e botava o barrete frígio, mas como se apresentava para o povo, botava a coroa de novo. Então esse tema da manipulação dos símbolos é um tema que o Astolfo Marx ataca aí nesses dois contos. E ele sugere, pela divertida manipulação dos símbolos de poder que a personagem realiza, né, ao tirar a coroa e colocar o barrete frígio, as ambivalências implícitas nas transformações políticas que marcaram o surgimento do Brasil moderno. A oposição inconciliável entre o barrete e a coroa, é a minha interpretação aqui do conto, expressa a distância entre a República e o povo. Toda a pompa da realeza que desce aos inúmeros presépios dos bairros pobres da cidade vem, diz o Astolfo Marx, bondosa e soberana dos céus, e não, outra expressão que ele usa no conto, dos homens maldizentes da terra, fecho aspas.
Ao contrário do que poderiam pensar as autoridades republicanas, não se tratava de uma manifestação explícita em favor da monarquia, mas da livre expressão do imaginário popular. Nesse sentido, a lacuna que salta aos olhos de todos os visitantes do presépio na festa do Deus Menino, que são várias festas que o conto apresenta. Numa delas, o festeiro ele não expõe os reis, mas na última ele vai lá e expõe os reis com o barrete frígio. Mas essa lacuna, quando as pessoas vão ver o presépio e elas não encontram os reis, essa lacuna, na verdade, é como se fosse, essa interpretação que eu estou fazendo do conto, o anúncio da própria exclusão social e política do que é esse imaginário popular dentro dessa sociedade moderna que se projeta aí com a República. Essa República eurocentrada, modernizante, né, que a gente tem ali nas primeiras décadas do século XX. Né? Entretanto, e é por isso que é interessante ler o Astolfo Marx, cabe a intensa criatividade da cultura popular e a sabedoria da gente miúda, ali exprimida entre a arbitrariedade política e a privação das condições mínimas de existência, arranjar um modo de inventar a liberdade nos interstícios da ordem autoritária e manter a esperança de que, com jeito, as coisas podem melhorar. Marx nos conduz nesse conto, e também no de Coroa e Barrete, esse que eu estou falando para vocês, que é em torno ao primeiro carnaval da República, né? Ele nos conduz a uma espécie de jogo, a uma espécie de ambivalência que mostra que, de uma certa maneira, os dilemas de pessoas em posições subalternizadas é lançar mão da mesma linguagem da ordem para poder expressar suas aspirações, seus sentimentos e suas ideias. Né? Então, precisa do barrete para que a tradição popular da festa de presépios com os reis continue. E essa é uma mensagem que a gente encontra em vários contos do Astolfo Marx. Então, esse conto é um conto mesmo emblemático do modo como o autor problematiza essa relação com a República. O outro dado que é muito importante, eu considero no ângulo que o Astolfo Marx vai olhar para isso, eu já mencionei aqui um pouco, é o modo como a memória popular é ativada. Ou seja, as transformações políticas brasileiras, elas vão ser contadas, elas vão ser codificadas do ponto de vista da memória popular, né? E esse é um deslocamento bastante interessante, que está no Astolfo Marx, mas também está em outros autores negros desse período. Então, uma das coisas que mais me encanta, o Davi falou que eu tenho voltado, e é verdade mesmo, tenho me dedicado a estudar esses autores, é que esses autores, além da gente fazer, digamos assim, a pesquisa sobre eles, digamos assim, eles também são alternativas para ler e para conhecer acontecimentos, eventos, episódios que não fazem sentido do ponto de vista da historiografia oficial. Né? Então não faz sentido, do ponto de vista da historiografia oficial, narrar os impasses da mudança da República a partir de um cara que está tentando montar um presépio de Natal, ou de um festeiro que está tentando sair com seu bloquinho de carnaval, que é o caso da caninha verde. Então, essa mudança de perspectiva, essa mudança de ângulo que os contos que ele tem carregam, é o que permite lançar outras interpretações sobre o próprio período. Então, eu também leio o Astolfo Marx como uma espécie de dica também de acontecimentos e eventos interessantes que se passaram ali naquele período, mas não foram narrados em outro lugar, só nele. Isso é bastante marcante no caso do romance A Nova Aurora,
da novela, na verdade, da novela A Nova Aurora, que é inteiramente dedicada aos eventos da proclamação da República em São Luís, em São Luís do Maranhão. E como novela, tem algumas descontinuidades, tem alguns capítulos que ele retira de contos que ele já tinha escrito. Então, por exemplo, tem um capítulo dessa novela que é justamente ele pegou um conto que ele já tinha escrito chamado O Discurso do Fabrício, que ele tinha escrito e fez publicar em 1905 em A Vida Maranhense, e colocou como um dos capítulos da novela. Então é uma novela também pelo estilo de ser uma novela, ela às vezes ela tem problemas de continuidade, de passagem de um capítulo para o outro. Vários dos capítulos, eu interpreto assim, foram de uma certa maneira imaginados como sendo contos, né? Tem vários, é como se ele imaginasse cada capítulo dessa novela como também sendo contos, ou seja, transpondo a forma literária na qual ele trabalhava para um outro estilo no qual ele estava experimentando, porque essa novela é a única novela que o Astolfo Marx escreveu. Ele não escreveu outra novela. E isso gera uma série de desarranjos formais na construção do livro. Mas o principal problema que ele enfrenta, e era um problema que não tinha uma solução estética e nem política viável na época, é como ele, que faz uma pesquisa em fontes e documentos que ele encontra na biblioteca pública, e eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória dele, fontes, documentos e arquivos que ele encontra na biblioteca pública onde ele trabalha. Então, a Nova Aurora é muito embasada em fragmentos de jornal, em pesquisa historiográfica, propriamente dito. Eu fiquei sempre espantado quando eu estava estudando o massacre, porque ele narra o massacre de Nova Aurora, como era a fidelidade aos documentos e a fidelidade ao contexto, né? Inclusive, uma das principais críticas ao Astolfo Marx é essa, de que ele cria pouco, de que é um retrato, quando você o lê, críticas da época, né? Um retrato da realidade, né? Então, ele tem muita fidelidade aos materiais e à construção de feitos de realidade, tanto nos seus contos quanto nessa novela. Mas ele tem um problema. E esse que é o problema difícil dele costurar, que é como construir uma narrativa válida sobre a proclamação da República, incorporando as recordações e as memórias da gente comum. Então, a coisa mais que eu penso, né? Depois vocês vão ler e aí vocês me dizem se concordam ou não. Então, a coisa que mais me chama a atenção na armação do texto da Nova Aurora é justamente esse jogo intrincado entre arquivos historiográficos, então essa tentativa de fazer uma história que corresponda aos fatos já reconhecidos do ponto de vista da história oficial, suas recordações pessoais. Astolfo Marx tinha 12, 13 anos quando da proclamação da República. Então, eu sempre imagino que o relato está cheio também da memória daquele garoto que viu aquele processo e a memória oral da cidade. A memória oral da cidade. E isso é explícito na armação do livro, porque vários capítulos do livro são imaginados como histórias contadas numa chácara de amigos. Então, a Nova Aurora começa em torno de uma chácara de amigos que se reúne, né? que se reunia na época, né? Uma chácara de colegas, e nessa chácara eles conversam sobre os acontecimentos políticos, sobre os acontecimentos econômicos. Então, tem a proclamação da República, os capítulos vão ser imaginados como o bate-papo contando essas histórias, né? E ele utiliza uma expressão incrível, né? Histórias que eram colhidas aonde? Nos becos e vielas, né? Então, essas histórias colhidas em becos e vielas são as histórias que vão, de uma certa maneira, armando a construção do romance A Nova Aurora. Uma pessoa que influenciou muito a visão do Astolfo Marx sobre a República, e é a visão que comparece em A Nova Aurora, inclusive A Nova Aurora talvez seja o registro em que mais um pesquisador que tenha lidado com Astolfo Marx pode
pode se aproximar do que é a ideia dele de república, é o Sousa Andrade, né? O Sousa Andrade é uma figura incontornável para o Astolfo Marx. O Astolfo Marx conheceu o Sousa Andrade, conheceu o Sousa Andrade velhinho já, Sousa Andrade que voltou para São Luís, foi o primeiro prefeito, foi o primeiro intendente da cidade, e morreu aí no comecinho do século XX, se não me engano, em 1902. Morreu no comecinho do século XX, se não me engano, em 1902. E o Astolfo Marx conheceu o Sousa Andrade e encontrou com o Sousa Andrade, e para fazer a Nova Aurora, mas não só, que ele cuidava daqueles jornais, ele leu os artigos da campanha republicana do próprio Sousa Andrade, como também era leitor de Huguesa. Sobre Huguesa, o Astolfo Marx produziu. O Astolfo Marx também tinha uma coluna que começou no boletim no boletim dos novos, né, da Oficina dos Novos, mas que depois migrou para a Revista do Norte, que é outra revista importante aí na primeira década do século XX em São Luís, que era uma coluna biobibliográfica, onde ele fazia resumos das carreiras das pessoas e das obras das pessoas. Ele faz isso durante muito tempo. Ele tinha intenção de lançar um livro que reunisse esses perfis. É um dos projetos dele que mais tem acolhida pelos outros intelectuais com quem ele dialoga, mas é um projeto que se perdeu. Um desses registros biobibliográficos é um registro biobibliográfico sobre o Sousa Andrade, né? Aonde ele faz uma crítica virulenta a um dos fundadores da Academia Maranhense de Letras, que é o José Veríssimo, que teria feito críticas ao romance Huguesa, e ele diz, não, o Astolfo Marx, não, Huguesa, para mim, é o maior dos poemas brasileiros, né? Então, ele conheceu o Sousa Andrade, tem notas de jornal dele se encontrando, de reuniões em que está Antônio Lobo, Fernando Pacheco, Astolfo Marx e Sousa Andrade, né? Ou seja, ele conheceu propriamente o Sousa Andrade, e nos textos da campanha republicana do Sousa Andrade, mas não só, a metáfora da aurora aparece. Né? O Sousa Andrade, respondendo aos monarquistas, né, diz que a república é a aurora que surge espancando as trevas. Ou seja, a ideia da república como aurora era uma ideia que estava na campanha republicana. E no poemento republicano do Sousa Andrade, o Jardim do Éden, várias metáforas. Dino, Jardim do Éden, correto? Esse que é agora eu teria que consultar meus. Acho que não, vou consultar aqui, não é jardim, não. Não é jardim. Não é jardim. Não. Mas vamos lá. No poemento, por favor, consulta, só para dar a informação correta para as pessoas. No poemento republicano do Sousa Andrade. Desculpa, gente. No poemento republicano do Sousa Andrade, a ideia de aurora também é uma ideia que aparece bastante. Então, muito provavelmente, uma das grandes inspirações para a própria ideia de Nova Aurora vem da obra do Sousa Andrade. E o Sousa Andrade comparece também como um personagem do livro Ao Nova Aurora, num pseudônimo que ele utiliza chamado Carlos Medrado. Então, essa relação do Astolfo Marx com o Sousa Andrade, que defendia um tipo de republicanismo democrático americano, porque tinha passado muitos anos nos Estados Unidos, é também a ideia que conforma um pouco o republicanismo do próprio Astolfo Marx. Em A Nova Aurora, ele retrata, inclusive, uma sessão em que o Sousa Andrade fala, e ele diz claramente, olha, isso sim é uma aula de civismo, isso sim é o que significa a república. Então, muito do republicanismo do Astolfo Marx está embrenhado de Sousa Andrade, e as imagens que ele utiliza a gente também pode encontrar na obra do Sousa Andrade. E mais uma vez, né, o que marca a interpretação do Astolfo Marx é um pouco poder ler essa transformação a partir de um episódio, que é justamente esse episódio completamente esquecido, que foi o massacre de 17 de novembro, que, na verdade, é o ponto central
do livro dele. É o capítulo mais importante do livro dele. É, inclusive, o capítulo a partir do qual eu descobri que esse massacre havia acontecido, porque eu comecei a pesquisa sobre o Astolfo Marx, né? Sobre o Astolfo Marx. E eu li esse capítulo dele descrevendo o novo Éden, que é a República. Ou seja, o novo Éden. Muito obrigado. O novo Éden. O novo Éden. Ótimo. E eu descobri esse evento lendo o próprio Astolfo Marx. Eu achava que era uma criação dele, porque não havia memória na cidade sobre isso. Né? Não havia, eu achei que era uma criação dele. Então foi quando eu fui para os jornais, foi que eu descobri, não, que o Astolfo Marx está narrando aqui na Proclamação da República é o que efetivamente ocorreu, né? E daí eu iniciei também um trabalho paralelo só para analisar coisas que o Astolfo Marx narra que aconteceram. Então, essa visão de mundo que o Astolfo Marx tem, que a gente vai ver sendo tramada nos seus contos, essa visão de república que ele vai construindo, tem a ver com a própria trajetória do Astolfo Marx. Né? O Astolfo Marx nasceu numa família negra livre, né? Ou seja, o único dado que a gente tem é de que era uma família negra livre, ou seja, que a Delfina Maria da Conceição, que era a mãe dele, era uma negra livre, pelo menos é isso que ele fala. Ainda é importante confrontar e tentar encontrar arquivos sobre isso, porque havia uma tentativa também de Curupira, é totalmente recorrente nos contos dele, e para puxar a sardinha das fofocas, também era o apelido de pessoas que moravam nessa região, né? Que moravam ali nessa região. Né? Você podia ganhar o apelido de Curupira por ser daquela área da cidade. Então ele nasce nessa família negra livre, filho dessa que é mencionada como uma cafusa, né? Lavadeira e engomadeira, né? E ele tem vários irmãos, né? E pelo que eu pude consultar, analisando nos jornais os registros de necrológios e de morte dos irmãos, o Astolfo Marx é o irmão mais novo, certo? Então essa família é uma família chefiada por uma mulher, ele tem irmãs mais velhas, né? E é o filho caçula. Isso é uma coisa muito importante quando a gente estuda intelectuais que vêm de baixo, intelectuais pobres. Por quê? Porque ser o filho mais velho de uma família pobre, sob vários aspectos, pode significar que você será arrimo de família também, que você vai ter que trabalhar, mas trabalhar não só que você vai ter que trabalhar, você vai ter que trabalhar no sentido de ajudar a sustentar uma casa, né? E ele tinha várias irmãs mais velhas. E esse núcleo consegue fazer com que seus parcos recursos possam também ser investidos na educação do Astolfo Marx. Então, a posição desse tipo de intelectual na fratria, ou seja, entre os fraternos, entre os irmãos, é muito relevante quando você está analisando a ascensão social de intelectuais negros e intelectuais pobres. Nascimento Moraes, pai, também, ele é o segundo também. Ou seja, ele também é mais jovem que o irmão dele, que o Raimundo Moraes. E vários, quando a gente pega a trajetória de vários escritores, são irmãos mais novos ou irmãos caçulas, os que vêm de família mais pobre. E ele pôde ter uma formação, ainda que errática, no sistema de ensino público da cidade. Então, Astolfo frequenta bastante o que é a escola da primeira freguesia de São Luís. Então, a gente tem várias notinhas no jornal dele fazendo provas de português, provas de matemática, prova de francês, provas de vários tipos. Que é assim que, de uma certa maneira, foi possível recuperar um pouco da formação do Astolfo Marx e desestabilizar, ou pelo menos precisar melhor, é uma coisa que é muito falada sobre ele na literatura, de que ele é um autodidata. Né? De que e ele, de fato, ele é autodidata. Mas quando eu li essas informações pela primeira vez, eu achei que ele sequer tinha passado pela escola. E que, na verdade, o que a informação do autodidatismo quer informar é que ele não foi para o Liceu Maranhense. Esse é o ponto.
né? Então, quando aparece nas narrativas sobre o período o Astolfo Marx era autodidata, o que essa informação quer dizer, de fato, é que ele não passa por essa escola importante aí do ponto de vista da consagração dos intelectuais que estão na cena aí da primeira República do Maranhão. Mas não que ele não tenha experiências de escolarização formal, porque de fato era estranho, ele traduziu do francês um material, ele vivia traduzindo cônjuge francês, falando assim, pô, mas como assim? Né? Isso também não. Tudo bem, o cara esforçado, um cara inteligente, mas assim, tem coisas que são realmente muito complicadas. E é esse caminho dele que nos ajuda a perceber isso. A outra coisa central que eu já havia anunciado antes é a entrada na biblioteca pública. Porque o Astolfo Marx ele entra como servente na biblioteca pública, mas ele está entrando naquela que é a principal instituição intelectual do período, certo? Ou seja, os principais projetos literários vão surgir em torno da biblioteca. As duas revistas, a revista Os Novos, que é a revista organizada na primeira formação, quando o Nascimento Moraes ainda estava, o Nascimento Moraes, o Francisco Serra, pelo Astolfo Marx, pelo João Quadros e outros. Então, essa é a revista da geração mais jovem. E a revista da geração mais velha também, que é a revista do Norte, que está organizada por Franco Pacheco, por Antônio Lobo, por os outros intelectuais. Esse pessoal está onde? Esse pessoal trabalha na biblioteca. O Antônio Lobo é o diretor da biblioteca, né? Francisco Serra é amanuense da biblioteca. Astolfo Marx é amanuense da biblioteca. A biblioteca também era um lugar a biblioteca pública, né? Era um lugar de encontro e de sociabilidade intelectual daquelas pessoas, né? Tem um capítulo do livro de memórias do Humberto de Campos muito, muito interessante a esse respeito, que é O Último Estio de Atenas, que está nas suas memórias inacabadas. O Humberto de Campos trabalhava na Casa Transmontana, que é uma casa quase um comércio português, quase de frente ao prédio da Biblioteca Pública da época, que é onde está a Academia Maranhense de Letras hoje. Exatamente, obrigado. Nossa, esses quadrinhos aqui estão resolvendo tudo, né? Que estava de frente para a Academia Maranhense de Letras hoje, e ele narra esse vai e vem, né? Esse vai e vem do Astolfo Marx, que ia lá, porque ele entrou como servente, então ele ia lá pegar um suco para o Franco Pacheco, ele ia lá, falava lá com o Humberto de Campos, me arranja um negócio aí que preciso levar lá para o pessoal, etc. Ou seja, essa sociabilidade literária que está em torno da biblioteca, ela é uma coisa que marca aí. Então, mesmo o Astolfo Marx, emergindo nesse mundo das letras, do ponto de vista de uma posição bastante subordinada, ele está no principal lugar onde as coisas estão acontecendo. Então, a entrada dele na biblioteca é um ponto central para a gente compreender por que o Astolfo Marx conseguiu, aí no seu tempo, embora depois tenha sido esquecido, mas conseguiu, no seu próprio período, algum destaque, alguma proeminência entre os intelectuais que estão ali em São Luís. E a outra característica que dá para ele esse lugar é o investimento que ele faz na voga do regionalismo. Ele faz todo o investimento nisso. Né? Então, é vida maranhense, ou seja, é uma coisa que ele marca muito, são os costumes da terra, ele marca muito essa formatação, esse enquadramento do que são os seus trabalhos. E ele está numa posição muito boa para realizar isso, certo? Porque o que ele vai trazer para esses livros é justamente o mundo que ele conhece, que é o mundo popular, que é o mundo que ele viveu. Né? Por isso que nas histórias do Astolfo Marx, e é interessante perceber a conformação feminina da casa dele, muitos contos são mulheres conversando. Mulheres que se encontram no centro da cidade e começam a conversar sobre política, sobre festa, sobre cultura, sobre tudo isso, sobre a vida da cidade de uma maneira geral. Então, essa entrada dele por essa via aberta na época do regionalismo é o que vai permitir que ele traga esse mundo popular para os contos, né? E ele traz isso não sem tensões. Então, quando ele lança o livro A Vida Maranhense,
as críticas de 1905, as críticas no jornal são as seguintes: bom, o livro é interessante, o livro é legal, os contos são meio descritivos, mas são interessantes, são bacanas. Mas isso não é a vida maranhense. Isso é a vida do populacho, isso é a vida de preto, isso é a vida de pobre. Vida maranhense é uma outra coisa. A vida maranhense é uma outra coisa. A vida maranhense é Atenas. É uma outra coisa. Então, mesmo sem ele ser uma pessoa ruidosa, o Astolfo Marques, ao contrário, por exemplo, do Nascimento Moraes, é uma pessoa avessa, corria de polêmica de jornal. Raramente você consegue pegar o Astolfo Marques envolvido numa polêmica. E mesmo quando ele é mencionado, ele não se manifesta. Ele não vai lá para o jornal brigar com ninguém, né? Mesmo ele tendo esse perfil, você percebe que o material dele foi um material que gerou algumas tensões, né? Que gerou algumas tensões por esse mundo que ele retratava, porque o que esse tipo de recepção mostra é que para o Astolfo Marques as manifestações da cultura popular estão no centro da identidade regional e da identidade nacional. E essa ideia é uma ideia muito difícil, muito pouco palatável para a época. Porque a gente está falando de um período em que você tem racismo científico, em que você tem a discussão de se existe mesmo um povo brasileiro ou não. E o Astolfo Marx está com outros intelectuais dizendo assim: existe sim esse povo, existe essa cultura popular, esse povo é o que faz a vida maranhense, no limite, esse povo é o que faz a vida brasileira. Ou seja, quando a gente faz uma leitura política do trabalho do Astolfo Marx, uma leitura político-sociológica do trabalho do Astolfo Marx, o que a gente vê é que ele é desses autores que vai construindo pela literatura a categoria povo, certo? Categoria povo. É nesse sentido que ele pode estar do lado de intelectuais como Manuel Quirino, como o próprio Lima Barreto, como o próprio Nascimento Moraes, Patápio Silva, que é um músico que ele admirava, Arthur Timóteo, esses intelectuais para quem as práticas populares eram o centro da identidade, das identidades regionais e da identidade nacional. Então, essa ideia que está nos contos dele que é uma ideia confrontativa, né? Que é uma ideia confrontativa. Só que o Astolfo Marx simplesmente realiza isso. Ele não briga com ninguém em torno disso, ele simplesmente faz isso, publica e pronto, né? Faz isso, publica e pronto. Então, isso que soava para aquela primeira recepção uma mera reprodução da realidade, na verdade, estava perpassada por uma disputa central do período, que é conseguir imaginar que toda essa população descendente de africanos não são degenerados, não são inferiores, são o próprio povo brasileiro. Então, nesse sentido, a obra do Astolfo Marques é muito central para entender não só São Luís, mas para ler, como o Davi falou no começo, o próprio pós-abolição. Né? O próprio pós-abolição. Não só o nosso pós-abolição, mas o pós-abolição no país de uma maneira geral. E muito também da ideia de que os contos eram apenas reproduções também tinha a ver com o fato de que quem estava lendo não reconhecia naquelas pessoas, naqueles personagens que estão andando ali, imaginação, que não reconhecia naqueles personagens que estão circulando ali naquele conto, outras alternativas simbólicas. Porque tem muita imaginação naqueles contos, na construção daqueles personagens, nos diálogos que ele coloca, que ele coloca em cena. Mas isso está sendo pensado de um outro ângulo do ponto de vista de uma outra memória, né? Então, eu acho, gente, que em linhas gerais era um pouco isso para a gente conversar um pouco. Eu peço desculpas a vocês se a fala ela não foi uma fala é, é, clara, mas eu espero poder esclarecê-los todas as dúvidas no debate. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado pelo convite.
Muito obrigado, professor Matheus Gatto, pela fala excelente. Era de se esperar, aliás, né? Eu queria fazer uma reflexão e gostaria que o senhor, caso pudesse, comentasse sobre, né? Assim, a questão da fonte, para mim, ela é muito preciosa, sobretudo a fonte literária, né? Enquanto os estudos literários consideram a obra literária como monumento, nós consideramos como fonte, instrumental mesmo de trabalho. E trabalhar o pós-abolição, pós-emancipação, para mim, Antes disso, antes de eu começar a trabalhar, eu sempre ouvia dizer aquelas frases comuns: é muito difícil a gente saber quais foram as experiências, o conceito de experiência para mim é muito precioso, quais foram as experiências dessa população negra escravizada, após a abolição, que passaram a ser libertos, é muito difícil a gente conseguir desvelar como foram essas sensibilidades e tudo mais. Eu resolvi usar, sobretudo, a literatura, né, para falar disso no Rio e em São Luís, duas cidades que viviam temporalidades um pouco diferentes, né? O Rio de Janeiro no auge dessa Belle Époque, São Luís, como o próprio Astolfo Marques, de maneira tão brilhante, né, proseia aí na sua ficção, vivendo outro momento, né? Então, uma coisa que me inquieta também é sobre, partindo a princípio sobre essa trajetória desses intelectuais negros, eu considero Astolfo Marques um intelectual, obviamente, né, negro, como funciona esse processo de esquecimento, como funciona, ao meu ver, eu não sei se a palavra correta seria essa, mas talvez seja mesmo, essa violência canônica em se extirpar escritores que tiveram papel, e quando a gente procura resgatar, não sempre é com aquela justificativa, sempre se dão aquela justificativa, vamos resgatar autores negros, né? Simplesmente desmerecendo a estética, simplesmente desmerecendo todo o trabalho literário que foi feito, simplesmente desmerecendo toda a pesquisa, porque, puxa, a Astolfo Marques fez uma verdadeira pesquisa historiográfica de arquivo mesmo, né, para escrever a Nova Aurora, o que não difere muito do trabalho historiográfico que a gente faz, né? Como a gente coloca para funcionar a nossa imaginação histórica, né? Só que é muito curioso, sempre que falam, vamos recuperar a Maria Firmina dos Reis. Ela é fraquinha estética, mas é negra, vamos recuperar? Astolfo Marques a mesma coisa. É impressionante como essa reguinha da qualidade estética para a população preta ela não funciona muito, né? É uma régua que não serve, né? Eu queria saber essas coincidências dessa valoração estética também, e também desse esquecimento de certos intelectuais, né? Que quando a gente recupera é sempre por um viés antropológico, sociológico, é sempre por um viés de curiosidade, né? E nunca é por um viés estético, nunca é por um viés de qualidade literária. Ressaltando aqui, para encerrar, para não me alongar muito, sabendo que esses viés estéticos eles são muito cambiantes, né? A gente sabe muito bem que a manutenção de determinados nomes no cânone vale muito mais, na minha opinião, talvez um dia eu mude de ideia estudando mais, vale muito mais pelas relações sociais que você conseguiu encetar do que pela qualidade, entre aspas, aí, estético-literária em si. Então, eu queria que o senhor, por gentileza, comentasse, não sei se eu fui claro, um pouco confuso. Bom, excelente pergunta. No caso, vamos pensar, no caso do Astolfo Marx e de outros intelectuais, o próprio Lima Barreto, né, e outros intelectuais, eles enfrentam um problema. Vou dividir em três partes a resposta, que a pergunta é complexa, né? Então, um dos primeiros problemas que eles enfrentam é o efeito do modernismo na construção das categorias de leitura da historiografia brasileira, certo? Porque o modernismo, não os modernistas, mas as leituras posteriores ao modernismo, dividiram transformaram tudo que foi produzido entre 89 e a Semana de 22 em pré-modernismo, certo? Em pré-modernismo. É uma categoria problemática, porque essa categoria do pré-modernismo, bom, em si ela já é ambivalente, porque ela tem uma ideia, ao mesmo tempo, é uma ideia de antes, mas é uma ideia de antes que, na verdade, as pessoas que estão vivendo não estão visando não estão visando o modernismo como futuro, e ela também tem uma ideia de precursor,
né? Ela também tem uma ideia de precursores, que podem ser apontados como precursores, né, do modernismo, né, para autores como o próprio Astolfo Marx. Então, colocar em cena, por exemplo, gente negra, gente pobre da cidade, né, ele pode também ser considerado nessa via, um precursor nesse sentido, desses outros experimentos que também vão atacar depois esse mesmo universo. Então, isso, de uma certa maneira, desclassificou essa produção. Essa produção ela já ficou menor a partir daí, só por esse viés classificativo. Então, o primeiro ponto que eu acho importante quando você está colocando essa pergunta é quais são as categorias epocais que classificam os autores e que classificam as obras. Classificam os autores e classificam as obras. Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto é, será que a gente não pode, então, desenvolver categorias que dê conta do que eles estão propriamente trazendo? Nossa, assim como o Jardim do Éden está me fugindo... Bom, me lembrei. O José Paulo Paes já havia sugerido há bastante tempo atrás que se pensasse também, isso está sendo desenvolvido agora no livro do Rafael Cardoso, Modernidade em Branco e Preto, que se pensasse, por exemplo, para vários daqueles autores, a categoria Arte Nouveau, por exemplo. Na categoria Arte Nouveau. Então, como é que você rediscute as categorias de apreensão de um trabalho? A partir de que classificações um trabalho está sendo lido? Então, essa é a primeira pergunta. O que gera, de uma certa maneira, o esquecimento é o conjunto de classificações a partir do qual um determinado trabalho foi organizado e foi catalogado. Esse é um dos fatores. O outro fator é que a gente tem que construir, então, categorias para tentar lidar com isso, né? A categoria que eu tenho tentado construir, eu até anuncio um pouco, mas agora eu estou desenvolvendo melhor nessa introdução para os 3 de maio, que é essa ideia de um nativismo negro que está aí circulando. Nativismo no sentido de que essas pessoas estão fazendo esforço simbólico de imaginar pessoas negras como nativos do Brasil. Ou seja, essa ideia que pegou depois, porque essa é a ideia que a gente acredita. Quando a gente fala assim, o Brasil é fundado por quê? Por 3 raças, brancos, negros e indígenas, né? Ou seja, o negro é pensado como um personagem que é um nativo da nação brasileira. Só que essa ideia pegou tanto, ela fez tanto sucesso no nosso senso comum, que a gente não imagina que ela foi uma ideia produzida, que teve investimento simbólico, que teve disputa de imaginários, disputas políticas no jornal, para você construir essa formulação. E isso que o Astolfo está passando, isso não é vida maranhense, isso é vida de populacho, né? E ele vai dizer, não, aqui tá o povo, aqui estão as pessoas do país, aqui estão as pessoas da região. Então ele está fazendo esse trabalho simbólico. Então como é que a gente constrói categorias que consigam dar conta desse trabalho simbólico? E no caso do próprio Astolfo Marx, tem as categorias que a própria historiografia no Maranhão apreendeu. Essa ideia de que, na verdade, o que era grande era a vida dele, não a obra. Né? Ou seja, que é isso que quando a gente pega os comentários sobre Astolfo Marx nos textos comuns aí que a gente, nos manuais de literatura maranhense mais tradicionais, a ideia de que é uma vida muito interessante, porque é a vida de um menino negro pobre que ganha alguma proeminência, mas o que ele escreve não é o que você falou. O que ele escreve não é o que a gente precisa explorar, não é o que a gente precisa ver de um ponto de vista nem estético, e no caso do Astolfo Marx, nem se imagina que tem uma visão de mundo construída ali, né? O modo como a crítica fala dele. A própria categoria regionalismo, que é uma categoria que faz sentido para pensar o Astolfo Marx, porque ele investe nessa categoria, ou seja, é uma coisa que você não pode ignorar, o próprio autor está apontando que está fazendo isso é uma coisa que tem um valor para ele. Ele chama o livro de A Vida Maranhense. Mas mesmo isso, essa própria categoria regionalismo, é uma categoria que não permite que você consiga, ou que não te estimula a perguntar o que esse autor está falando sobre o país, sobre a nação de um modo geral, né? Ou seja, é uma categoria que, de uma certa maneira, estabiliza a hierarquia sobre qual o sistema literário brasileiro está construído. Que quem fala da nação é escritor que mora no Rio e depois em São Paulo, e os outros que falam em cada um do seu quinhão,
certo? Então é como se estabilizasse, a hierarquia que organiza o sistema literário. Então, a própria categoria regionalismo é uma coisa importante. E no caso do Astolfo Marx, o fato dele ser negro é uma coisa muito importante. Certo? Não só do ponto de vista da discriminação do meio e dos outros, mas do ponto de vista da realidade do que era uma pessoa negra naquela época. Porque ele vai ter os filhos, a família fica, a família não, a família já não era rica, então muito de quem recupera um escritor são seus descendentes, são seus familiares. Então, se você não tem uma família com um capital cultural para entender que aquilo é uma coisa importante, aquilo pode se perder. Então, nesse sentido também, o fato dele ser um autor de uma família negra, onde talvez o que ele fez não tenha feito tanto sentido dentro da própria família, estou colocando aqui como uma hipótese, porque eu não conheci descendentes do Astolfo Marx. Talvez um dia venha falando assim, sempre lutei por meu mas eu não conheço, então posso estar cometendo alguma injustiça, mas a gente não tem, né, um burburinho, um movimento familiar a favor do Astolfo Marx, como a gente tem a favor de outros escritores. Isso tem a ver com a realidade, com a construção das famílias negras, né? Porque as famílias mais aquinhoadas são famílias que geram arquivos sobre ela, né? Que geram arquivos, que geram dados sobre ela, né? As pessoas vulgarmente importantes são aquelas pessoas que geram gente que escreve sobre elas, né? Porque ajudou porque tem puxa-saco, porque tem amigo. Ou seja, como é que uma pessoa gera a sua memória, né? Essa também é uma pergunta para entender como é que pode se construir ou não acervos em torno desse tipo de autor. Agora, falando do ponto de vista propriamente estético, quer dizer, no caso dos textos do Astolfo Marx, o que eu acho sempre muito bonito é o modo como os falares orais entram no texto dele. O modo como a fala das pessoas comuns entra no texto dele. Porque quando entra a fala da pessoa comum, não é só a fala da pessoa comum que está entrando um imaginário de outra ordem, um imaginário alternativo àquele que rege o código letrado, o código propriamente letrado, né? Então, é muito bonito, por exemplo, esse cruzamento. E isso eu achei que não ficou tão bem resolvido no livro, mas a ideia é boa, que era esse cruzamento entre, no A Nova Aurora, ele termina o livro, né, com a República se consolidando, ao mesmo tempo que as festas populares de Natal, né, para dizer que o espaço das tradições populares também é o espaço onde pode emergir o cidadão republicano, né? E ele também carrega na ideia de Aurora isso que a gente chama de Guarnicê, quer dizer, a Aurora também tem a imagem da Aurora que a gente no Maranhão chama de Guarnicê. Também tem essa imagem da Aurora como ver o sol depois de uma noite inteira de festa e de alegria, né? Porque termina, né, as pessoas saindo das festas de manhãzinha, cedo, né, das festas de Natal, e a República se consolidando ao mesmo tempo. Então, essas ideias estéticas foram muito interessantes, né? Mas tem outros autores, né? O caso do Nascimento Moraes, que é contemporâneo do Astolfo Marx, é um caso muito interessante. Ou seja, ele utiliza no Vencidos e Degenerados um recurso que eu achei moderníssimo, que é o recurso de um panfleto no meio do livro. Né? O livro, você lê um panfleto que está sendo escrito por uma personagem, um panfleto que não vai ser publicado, né? O que, na verdade, permite ler o próprio romance inteiro como um panfleto político. Né? Tá, a metalinguagem, a construção é muito interessante. Eu estou muito empolgado, eu acabei de escrever uma coisa sobre esse romance, ele ainda está aí na minha cabeça. Enfim, realmente é muita injustiça você não conseguir reconhecer o que teve de criatividade
e de inventividade nesses autores. Também um outro problema é que muito do que é inventividade, criatividade, muitas vezes só se considera a forma como critério para ver isso, né? Eu acho que tem invenção estética que não só está na forma, né? Ou seja, parece que é só a forma que interessa. Então, interessa as pessoas que fizeram grandes mudanças de forma, né? De simbolismo para verso livre, de verso para não sei o quê. Ou seja, isso a inovação literária precisa ser avalizada e lida com esse método de maneira exclusiva. Bom, nisso daí eu estou só perguntando, porque eu sou de outro departamento, eu não quero arranjar esse tipo de briga, mas estou no outro departamento, no departamento das ciências sociais, não apito aí, mas é uma pergunta para a gente colocar. Será que o que é novo, o que é inovação, ou mesmo o que é interessante, tem que ter a forma como o metro de avalizar isso, né? No período do Astolfo, você colocar duas libertas conversando no centro da cidade sobre as principais transformações políticas era uma invenção enorme de cena e de imaginário, e até do ponto de vista da literatura brasileira hoje, porque quando você vai ver quem é o personagem, nossa, os nomes hoje estão me acabando, mas a Del Castanho, uma professora, Regina Del Castanho, uma professora da UNB, faz uma pesquisa muito interessante, mostrando que quando você vai analisar quem é o personagem do romance contemporâneo brasileiro, é um cara branco de classe média no Sudeste, né? É um cara branco de classe média no Sudeste, né? Ou seja, falta invenção aí também, né? Falta invenção aí também. Pode ser que o romance seja muito interessante do ponto de vista do que é a construção do narrador, do ponto de vista do que é o fraseado, do ponto de vista de como organizar a prosa, mas tem uma mesmice básica construindo o contexto a partir do qual esse tipo de inovação, esse tipo de ângulo pode ser colocado. Então, até em relação ao quadro contemporâneo, o que ele está fazendo ainda é interessante. Ainda é interessante. Então é complicado quando a gente coloca. Então, eu não sei se fui claro também, Davi, que eu comecei a, mas eu teria tudo isso assim que está na minha cabeça para me relacionar com essa questão. O professor, eu digo que na verdade um trabalho de alteridade rasurada, né? Porque quando, por exemplo, no século XIX, autores brancos, ou não basta você, ele era pardo, não basta também você ser pardo, basta você se considerar e se entender também como pardo, como negro, né? É o que eu assisti em alguma palestra tua, que eu não me recordo onde, né? Riu porque lembrou, né? Então, a pessoa tem que assumir a identidade também, sempre uma identidade flutuante com o ambiente, porque quando a gente fala identidade, a gente imagina uma identidade negra de cabo a rabo, uma identidade parda, uma identidade branca, não é assim, né? Assumir aspectos dessas identidades, né? E quando nós temos um autor negro, pardo, descendente de escravizados, ou ele mesmo, como sabe, Astolfo Marx, descendentes de livres, aliás, né? De uma certa forma escravizados, bisavós talvez, né? Criando personagens negras, criando personagens negros, para mim, como material historiográfico, acredito eu que sabe sociológico também, isso é um presente, isso cai como uma luva perfeitamente uma mão, né, para poder escrever. E Astolfo Marx, eu lembro que eu assisti a Senhora Gato e a Camila Pitanga, né, declamando o Ser 13, e parece que Astolfo Marx escreveu esse conto para ser realmente declamado, né, para ser realmente falado, esse conto que ficou uma coisa perfeita, né? Aliás, alguém teria mais alguma pergunta, mais alguma consideração? Professor Dino, que é a nossa caixinha, tá, professor Matheus? Você disse, nossa, essa caixinha está resolvendo tudo, a caixinha se chama professor Dino. Mas a Gardênia fez essa pergunta aqui, né? Se durante as pesquisas do Matheus, levantamentos biográficos e bibliográficos, foram encontrados algum pseudônimo de Astolfo Marx, né? Encontrei um pseudônimo do Astolfo Marx, olha aí na testa.
denunciado pelo Nascimento Moraes, que é um pseudônimo que ele utiliza em homenagem a Gentil Braga, porque Gentil Braga utilizava um pseudônimo chamado Flávio Reimar também. E ele pega um e fala Flávio Reimar Júnior. Flávio Reimar Júnior, né, que é um pseudônimo que ele utiliza. O Astolfo Marx. E quem me revelou que era ele que estava escrevendo foi o Nascimento Moraes. O Nascimento Moraes pega ele escrevendo isso no Pará e falando bem de vários intelectuais que ele odiava, de Antônio Luba, etc., dizendo quem eram, e o Astolfo Marx era próximo desse pessoal, e o Nascimento Moraes vai no jornal e faz até uma brincadeira no final, porque Flávio Reimar Júnior, eu sei quem é, Astolfo Marx. Pá. E tinham várias crônicas que ele assinou como Flávio Reimar Júnior. O que ele assina como Flávio Reimar Júnior são as crônicas, né? Então tem esse pseudônimo. Mas ele não usou... Bom, eu não peguei tantos pseudônimos dele. O único que eu peguei foi esse de Flávio Reimar Júnior, que ele utiliza, né? Como se fosse filho do outro, né? Descendente do outro pseudônimo. Né? Gentil de Almeida Braga. Então, você está vendo como ele conhecia muito a tradição literária. Tá vendo? Pegou pseudônimo de Gentil de Almeida Braga para usar no dele. Tinha um controle muito grande da tradição literária, né? Agora, essa coisa do autor negro... Aliás, não, peraí, tem mais alguma questão que eu não tenha respondido? Desculpa. As minhas questões, que eu não chamo de questões, chamo de confusões, você comentou todas. Ah, legal. Esse ponto do intelectual negro, eu acho que a gente tem que observar isso de diferentes ângulos, né? Eu costumo pensar, mas aí de fato é um ângulo muito disciplinar, muito da minha área, etc., né? Que quando a gente está falando de um intelectual, a gente está falando da formação de autoridades culturais. Né? Não está falando dos intelectuais, a gente está falando de autoridades culturais. Então, na verdade, se perguntar sobre como surge um autor negro, sobre como surge um intelectual negro, é se perguntar como surge esse tipo de autoridade cultural, e também está imbuído na pergunta de que, de uma certa maneira, o modo como uma determinada época compreende cor e raça é um elemento chave para entender como essa autoridade cultural se forma, né? Então, para mim, o que é relevante é que a disputa entre o que significa cor e raça de um determinado autor seja importante para que ele possa ou não ser considerado uma autoridade cultural. Então, vou dar um exemplo assim bastante exagerado. Uma das coisas que eu mais gosto, do ponto de vista para analisar, justamente por causa disso, é justamente a conversa em cartas do Nabucco com o José Veríssimo, depois da morte do Machado, certo? Porque o José Veríssimo vai e escreve no jornal que o Machado de Assis era mulato. E o Nabucco manda uma carta para ele correndo e diz assim, olha, o seu necrológio do Machado de Assis está ótimo, é bonito, etc, etc. Mas, pelo amor de Deus, você vai ter que tirar essa referência de que ele é mulato. Primeiro, porque eu acho que Machado de Assis não gostaria de ser chamado de mulato. E segundo ponto, eu não acho que ele é mulato, acho que ele é um grego. Acho que ele escreveu no português, ou seja, que ele é culto, ou seja, que o Machado tem alma branca, né? Aspas, né? Que ele é um grego nesse sentido. O que é relevante aí? Para mim, o fato de que a disputa em torno da cor do Machado de Assis seja importante para avaliar o seu legado é que faz sentido pensar ou não Machado de Assis como um intelectual negro. Certo? Porque isso tá constituindo o modo como ele pode ou não pode ser uma autoridade cultural. Então, se colocar como negro, ou seja, a pessoa quer dizer assim, não, eu sou um autor negro, é só uma configuração dessa relação entre raça e
autoridade cultural, mas tem outras configurações dessa relação, certo? Então, o autor que se coloca, olha, eu sou negro, tenho lugar de fala, essas coisas que a gente escuta contemporaneamente, isso é um modo de organizar a relação entre raça e autoridade simbólica. Mas tem muitas outras que são relevantes, e quando elas são relevantes, vale a pena descrever a trajetória dessas pessoas como intelectuais negros. Então, sempre que a questão da cor e a questão da raça aparecer como um elemento simbólico importante para a constituição dessa ou daquela pessoa como uma autoridade cultural, isso é um forte indício de que talvez seja relevante descrever aquela pessoa como intelectual negro. E no caso de Machado de Assis, isso é fantástico. Porque quando ele nasce pardo, porque os pais são pardos furros, então é pardo. Quando morre, o cara dá lá, branco. Cidade da Morte do Machado, branco. E depois enterrado, tem essa disputa para saber se ele é mulato ou se ele é grego. Ou seja, esse jogo é que é interessante para a gente aprender a trajetória de como uma pessoa está sendo percebida e como é que uma pessoa está sendo recepcionada, como é que ela e o que ela faz está sendo recepcionado. Porque a briga se ele é grego ou se ele é mulato não é em torno da cor dele, é em torno de como vão ler o que ele fez, qual o significado da vida dele, como é que as pessoas vão ler os romances, em ele sendo grego ou em ele sendo mulato. Então significa que a recepção do trabalho dele passa por aí, né? E isso é uma questão importante também na hora de ler. Essas últimas que tiveram aqui em São Paulo também são ótimas, em torno de Mário de Andrade. Nossa, teve uma incrível, porque acharam uma foto. E aí, nessa foto, o personagem, o Mário estava bem escuro. Mas aí descobriram que não era a foto do Mário, que era a foto de um cara que tinha o mesmo nome do Mário, era muito parecido com o Mário, e estava no jornal, etc, etc, etc. Mas a pergunta é, por que é relevante esse debate? É relevante esse debate porque a autoridade cultural do Mário, enquanto intelectual que ele foi, com a proeminência que ele foi, passa por isso. Então, isso é um forte indício de que, para vários aspectos que a gente pode analisar, talvez seja relevante interpretá-lo olhando como ele se relacionou com a questão da cor, com a questão da... Vocês compreenderam? Porque eu acho que não pode essencializar, né? Ou seja, não é a foto do Astolfo Marx, né, preto, que vai dar, então... Ou seja, tudo bem, isso ótimo, isso, né, é uma pessoa negra. Mas quando a gente está falando de um intelectual negro, a gente não está só olhando para a pele dele. O que a gente quer saber é como aquilo interferiu ou não, ou como aquilo configurou as suas possibilidades de se tornar uma voz, de falar, de se expressar, de entrar nesse ou naquele grupo, de abordar essa ou aquela temática, né? Então, acho que a gente tem que ter alguns cuidados aí na hora de pensar esse problema. Só para ilustrar esse pseudônimo, né, acho que é Flávio Reinart. Flávio Reinart. Isso. É um pseudônimo que o Gentil Braga usa, sobretudo numa publicação, né, que é A Casca da Caneleira, né, que é um romance escrito a várias mãos, né, várias pessoas, deve ter sido organizado pelo Joaquim Serra, que dirigiu o Semanário Maranhense, e várias pessoas foram escrevendo, né, um romance. Né? Uhum. E que esse romance ganhou uma edição agora, em 2020, né, do Carlos Augusto Melo, que é professor de Uberlândia, Universidade Federal de Uberlândia. Uma coisa interessantíssima, né, que aconteceu aqui no Maranhão. Né? É uma coisa interessante, né, um local tão distante, e já começando a decadência em 1866, os intelectuais fazendo uma obra como essa. Mas, Matheus, deixa eu só... você já
fez uma relação ainda há pouco, o Davi também, sobre o nosso carioca, né? O Lima Barreto. Né? O Lima Barreto está ali no morro do Rio de Janeiro, né? Olhando aquelas figuras todas, né? E vai caracterizando muito bem a vida ali. Né? Certamente Astolfo Marques não chegou a ler Lima Barreto, né? Mas faz um trabalho que a gente poderia aproximar, né? Não dos morros aqui de São Luís, né? Porque aqui a gente não tem esses morros, mas essas periferias, né? A Obelira que está ali, esse bairro, né, que ele coloca tanto, né, que é o Currupira, que não se sabe se é a Madre Deus, como era chamada, né, ou se o Goiabal, como é que era isso, né? E mais ainda essas festas, né? Uma coisa interessante que você chama muita atenção no livro 13 de Maio e outras histórias da pós-abolição, acho que é a primeira pessoa que usa a palavra samba aqui no Maranhão, e que não é o samba de 1918, né? Então, como é que este homem, que antes de ser um escritor, é um sociólogo? Como é que onde foi que ele foi beber tanta informação para poder... Eu não acredito que seja só da oralidade que ele foi buscando aqui ou ali. Ele deve ter comido muito livro na biblioteca Benedito, na Biblioteca Pública do Estado do Maranhão, não é isso, Matheus? Olha, quando tu estava falando, até tu me chamou a atenção de uma coisa que é o seguinte: uma das coisas que o Astolfo Marx fazia, ele era o representante de várias revistas, né? De várias revistas. Ele era representante de muitas revistas que circulavam, né? E eu tô na dúvida, porque esses são documentos que eu não vejo há bastante tempo. Então, eu coletei, mas eu não voltei a esses documentos há bastante tempo. E eu tô na dúvida se a Floreal, que era uma revista que o Lima Barreto colaborou, se ele não foi divulgador dessa revista aqui. Mas ele tinha muito acesso ao que se produzia fora do Maranhão, justamente porque ele se colocava ele era representante de muitas revistas literárias, né? E até porque ele gostava de receber para poder ir compondo o acervo da biblioteca pública, né? E eu concordo com você. Ele leu bastante, né? Leu bastante. E ele gostava, sobretudo, de ler esses contos de Maupassant, né? Parece muito com esses contos de Maupassant, aquilo que estava ali no folhetim dos jornais, os contos natalinos de fora, que é sempre ele que traduz, né? Leu bastante, gostava muito das técnicas do realismo, escreveu um textinho sobre Zola, escreveu um texto sobre essa, ou seja, sobre esses autores que iam na direção do que ele estava perseguindo, né? Então acho que tem esse impasse. Leu muita coisa, leu o Capital. Astolfo Marx leu Marx na biblioteca pública, porque lá tinha um volume. E ele cita o Marx no texto O Socialismo no Brasil, e no relatório do Antônio Lobo, de 1900, um dos livros que tem lá é uma edição francesa do Capital. Então, de fato, tinha, né? Eu acho que é Domingos Vera Filho que faz uma brincadeira quando escreve dele, diz assim: Astolfo Marx ficava com aspas os seus livros, né? Dizendo que traduzindo que talvez a sensação dele, que trabalhava tanto tempo lá, que aquela biblioteca era uma biblioteca dele também, que ele controlava e que ele conhecia, e que todo mundo dependia dele para achar qualquer folhinha de papel que estava ali dentro. Então, de fato, ele conhece muitos materiais sobre o que ele está trabalhando. Agora, quando você lê a recepção dos contos, é por isso que eu marco muito essa questão das vivências, da experiência que ele tem. Quando você lê a recepção de um livro como Natal, os textos que se escrevem sobre um livro como Natal, tem um cara que fala assim, um dos caras que está comentando o livro dele. E naquele conto está o inconfundível fulano de tal, e naquele outro tem o ciclano, e naquele outro tem o ciclano. Ou seja, a impressão que eu tenho, e essa é uma impressão forte que eu tenho, era que
Astolfo Marques escrevia para muitas pessoas poderem dialogar com o que ele está falando. Ou seja, ele não está escrevendo exclusivamente para letrados. Ou seja, não é só que ele traz imaginários e registros de outra ordem. A impressão que você tem é que ele escreve e mostra para as pessoas. Olha aqui o que eu fiz, tal, não sei o quê, vim aqui ver teu presépio e tal, e depois escrevi. É essa impressão que dá quando a gente lê a recepção sobre ele. Ou seja, de que tem um diálogo entre o que ele está fazendo e as pessoas que ele está revelando ali, né? Mas gostava dos Sertões, gostava de Euclides da Cunha, né? Leu muita coisa que aparece do que ele leu, é muita coisa do que ia na direção dele. Eu estou agora, até contratei uma pessoa, estou agora tentando achar, que é isso que pode esclarecer ou não, leu Silvio Romero, os folcloristas todos leu. Silvio Romero, Melo Moraes, né? Os folcloristas brasileiros leu, né? Da época dele, que ele dialogava, leu, citou. O próprio Celso Magalhães era alguém que ele conhecia bem, conhecia Celso Magalhães e o trabalho de Celso Magalhães da poesia popular brasileira que ele publicou. Nossa, no jornal Domingo, acho que ainda em Pernambuco, que depois se reuniu, né, o livro do Celso Magalhães. Depois, gente, por favor, verifiquem as datinhas do que eu tô falando direitinho, né? Então leu muito, mas fica muito forte essa ideia de que ele está escrevendo para dialogar com mais gente do que só aqueles pares que ele conversa ali, Antônio Lobo e tal. E muita festa mesmo, muita festa. Ele queria fazer um livro de festa, As Festas Populares Maranhenses, que foi um livro que ficou perdido, eu consegui resgatar um capítulo só, que é justamente o da festa de São Benedito, que publiquei na revista Afroásia, né, que é um capítulo belíssimo desse livro, porque ele vai narrar como é que é a festa de São Benedito em São Luís, no começo do século XX. Né? E ele narra a história da Irmandade de São Benedito. Tem mesmo essa pesquisa de um historiador mesmo. Né? Agora, o que é legal dessa época é porque a gente está falando assim, de um historiador para valorizar, etc. Mas justamente o que é legal dessa época é um período em que essas fronteiras não estão estabelecidas. Em que você pode fazer literatura, e Astolfo Marques pensava assim, que ele podia fazer literatura para construir conhecimento sobre a sociedade. Né? Naturalismo todo parte disso. De que está fazendo literatura, mas não só uma literatura em nome em nome da criação de uma forma estética, mas para construir conhecimento sobre a realidade. Né? Então, esses autores que estão produzindo nesse período, isso é uma coisa massa que eles têm, não está com essa fronteira definida. Bom, história é esse quadrado, folclorismo é esse quadrado, literatura é esse quadrado. Não, você pode fazer literatura justamente para contribuir com o conhecimento da realidade na qual você vive. Então, tem muita intenção de conhecimento da realidade e de conhecimento histórico mesmo no trabalho do Astolfo Marques, mas como uma das funções da literatura. Ou seja, ele imagina que o lugar da literatura também é esse. Né? Também é esse. Né? E isso também é bem legal assim, de ler e de aprender. Mateus, um conto que chama muita atenção é o Socialista, né? Nossa! Como alguém consegue ser tão genial, né? Naquele momento, né? Hoje, né, seria dentro da regularidade, mas eu quero escrever naquela época um ponto como socialismo e desconstruir tudo. Ali me lembra um Machado falando sobre o cientificismo da época dele, desconstruindo o cientificismo. Queria que você comentasse um pouco esse conto e como você vê, né, o socialista. Esse conto é o mal barato mesmo. Eu gosto muito desse trabalho, porque o contexto dele é o seguinte: o Astolfo Marques escreveu o livro, a crônica, O Socialismo no Brasil, no 1º de maio de 1903, salvo engano, 1903. Né? Hoje as datas estão na minha cabeça assim,
Mas vocês têm que me dar o desconto, porque quando a gente trabalha com uma pesquisa assim, a gente tem que controlar muitas datas diferentes, né? Desde Flávio Reimar, pseudônimo lá atrás, tem muita coisa que precisa controlar. Então vocês me deem esse desconto. Eu, salvo engano, 1903, no 1º de maio. 1º de maio. E o que o Astolfo Marx fala, que é muito coerente, que ele diz, não, os movimentos socialistas no Brasil estão todos no Sul, né? Estão todos no Sul. E ao que parece, tinha também algum grupo que também estava fazendo um movimento socialista e que ficou irritadíssimo com o fato dele ter dito isso, porque isso seria como se o Astolfo Marx estivesse desconsiderando os socialistas de São Luís, que tinham também socialismo em São Luís. Isso eu fiquei encantado com isso. E eu sempre procurei quem eram essas pessoas, mas eu não consegui encontrar. Mas eu sei que teve essa polêmica, por quê? Porque, lá vem a coisa, porque em 1905, o Astolfo Marx escreve para o jornal de Barra do Corda comentando isso. E ele escreve um outro texto sobre o socialismo comentando esse problema. E lá ele narra, há anos atrás, há pouco tempo atrás, eu escrevi um texto sobre o socialismo que deu a maior briga, porque o pessoal ficou dizendo que eu não considerava os socialistas aqui, etc, 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 etc. Que é o jornal de Barra do Corda chamado O Norte. Não me engano, jornal de Barra do Corda chamado O Norte, o texto é de 1905. Vamos vendo aí como é duro controlar todas essas datas. Então, eu li essa crônica, é crônica mesmo. Depois eu li, é um artigo, depois eu li o outro artigo e ele narrando essa briga. O Socialista é um conto de 1904, em homenagem ao Fran Pacheco, né, que era colega dele, confrade dele, etc. e tal. E nesse conto socialista, ele também, os caras dos personagens falam mal do Astolfo Marx. Contam o seguinte: tem esse escrivinhador, né? E mesmo da raça de onde ele vem, falou mal do socialismo, né? Então ele coloca os personagens detonando ele dentro do próprio conto. Então já esse elemento desse conto já é uma coisa bastante importante. Eu estou finalizando um artigo só sobre essa relação dele com o socialismo, porque eu vim pesquisando isso há bastante tempo. Eu sempre quis encontrar os caras. Agora, 14 anos depois, aceitei o fato de que não vou encontrá-los e vou escrever o texto assim, assim mesmo, né? Mas então esse elemento é muito legal. Tem uma coisa aí dos caras falando mal dele dentro do próprio texto dele que é hiper criativo. E dos caras quererem fazer uma revolução proletária nas fábricas têxteis do Maranhão, que é uma coisa muito divertida de você ler, porque ele tá ironizando os caras, mas do ponto de vista histórico, esse que é o jogo. Que interessante que haviam grupos desse tipo naquela época, porque eu nunca tinha visto fonte alguma falando sobre isso nesse período, né? Então é por isso que a gente tem esses dois olhares para esse texto. Bom, vamos capturar o que o Astolfo Marx quer fazer, vamos capturar quais são as convenções que ele está olhando, mas vamos ficar de olho, porque ele talvez esteja revelando o que está ali naquele mundo social, que não vai ter uma outra fonte que vai mostrar aquilo da maneira como ele está mostrando. E o que é mais incrível é que no fim do conto, eu sou sempre suspeito, tá? Então estou sempre dizendo que é incrível, que é muito interessante, que eu adoro esse material. Ele termina o conto do socialista juntando com a coisa da lenda da serpente, né? Com a lenda da serpente. Então, no final, o socialista está sonhando, né? Ele tá dormindo, né? E ele sonha com a coisa do socialismo e, na verdade, é a cobra que vai, né? Ou seja, então, olha, para a gente que está dentro desse registro, tem muitas conotações, né? A lenda da serpente, o socialismo, é muito interessante esses cruzamentos todos. Então, eu gosto também muito desse conto, né? Mas ele está detonando, né, aquele grupo de socialistas, porque é o socialismo revolucionário, porque também tem esse problema. Nesse período que o Astolfo Marx está escrevendo,
é o período em que aumenta, dentro dos grupos socialistas brasileiros, esse socialismo mais... o chamado sindicalismo revolucionário. Isso é muito estudado. E o Astolfo Marx diz no texto dele sobre... Claro que precisamos de socialismo, mas de um socialismo moderado, convencedor, papapá. Então o Astolfo Marx diz, não, socialismo ok, mas reforma, né? O Astolfo Marx está do lado, né, dos chamados, né, do pessoal que quer fazer socialismo pela via de reformas, de mudanças graduais e tal. Muito interessante, eu gosto muito dessa. Mateus, só que me chama a atenção duas coisas nesse ponto, né? A primeira é que se antecipa, né? Porque, a meu ver, esse movimento todo do socialismo vai ocorrer com os italianos chegando ao Brasil e, sobretudo, a partir de 1918, né? Fundando... Não, ele menciona os jornais socialistas da época e de italiano também. Na primeira década do século XX tem. Ele lista jornais que estavam na época. Certo. Né? Ele lista lá. Uma coisa que outra também que me chama a atenção é que ele dá voz nesse conto a um sujeito, né, que resgata uma memória, né, oral de São Luís, do Maranhão, aliás, de que no Maranhão ninguém passa fome, porque tem fartura demais. Então, quando ele diz que o socialismo vem acabar com a fome no Maranhão, o sujeito dá uma gargalhada, né? Exatamente. Agora, esses textos sobre o socialismo, do modo como eu leio, e é assim que eu analiso, eles precisam ser combinados porque, beleza. Então, Astolfo Marx está dizendo que, nesse conto, o problema não é o sindicalismo revolucionário. Então, beleza. E o que ele está dizendo que é a questão? E aí é que entra conto sobre situação das mulheres de novo. Porque a coisa que mais preocupava o Astolfo Marx, quando ele olhava para a realidade fabril, era a situação das operárias. E os problemas que as operárias estão enfrentando. Então tem um conto dele chamado Vicência, que é justamente um conto sobre uma operária. Então, o modo como o Astolfo Marx configura o que é o problema, ou seja, o que é central para ele, é muito legal, porque aí é a situação da mulher na fábrica. Tanto é que no conto Na Avenida, tem um personagem que reclama que as mulheres não estão recebendo os mesmos salários. Estão trabalhando nas fábricas, mas não estão recebendo os mesmos salários. Então, para Astolfo Marx, por exemplo, o cara quer fazer a revolução na fábrica, mas o cara não está preocupado com uma coisa que a gente está vendo aqui, que é a desigualdade de salário das mulheres. Que questão altamente contemporânea também. Essa preocupação com a desigualdade de gênero na distribuição salarial, que aparece no conto dele, nos contos dele. Né? E o cara reclama, ele reclama no conto, as mulheres estão recebendo menos, né? Trabalham o mesmo que o varão, essa é a linguagem que ele utiliza, né? mas recebem menos. Né? Isso está no conto Na Avenida. E também como é que ele vê o que é a relação entre empregados e patrões. Né? Isso aparece o modo como ele constrói o que era a relação do operário com as fábricas, né? Dessa fábrica na qual o operário meio que defende a honra da sua fábrica, né? Ou seja, se aconteceu um problema e sei lá, sumiu o algodão da fábrica tal, né? Todo mundo se sente manchado, todo mundo que trabalha lá se sente manchado. Ou aconteceu um caos na fábrica tal, os outros das outras fábricas falam mal. Né? Então, como é que ele configura o que é a relação entre o que é a relação social na fábrica? Né? Então, o que eu acho legal é ler esses textos É assim que eu estou dando spoiler total do meu artigo, que, na verdade, é a leitura desses contos sobre o socialismo e o problema da fábrica, mas contraposto ao modo como... Tudo bem, então não é isso, Astolfo? O que é? O que ele vai mostrar que seja da perspectiva dele. Né? Da perspectiva dele. Mas imagina esse cara, além do Marx, na Biblioteca Pública de São Luís, em 1903. Essa cena já é um conto, né? já é um negócio, já é um ponto de partida para um conto, para um romance, para uma imagem literária bacana.
Bom, alguém tem mais uma pergunta? Não estou vendo aqui nenhuma pergunta, nenhuma consideração, não? Então, professor Matheus Gatto, eu quero agradecer imensamente, né, o senhor ter nos doado um pouquinho da tua existência para que nós passássemos um fim de tarde tão agradável, tão encantador, né? E quero fazer uma cobrança também que o senhor está me devendo um monte de autógrafo também, não é? Então, quando estiver pelo Rio de Janeiro, e o professor Flávio Gomes te manda um abraço, tá? Ele é meu orientador. E ele está aí do lado? Não, Bem. eu comentei com ele. Então, Que ele é teu legal. orientador e um grande entusiasta, aliás, né? Ele, inclusive, me disse, por que você não fala com o professor Matheus Gatto? Eu falei, mas eu já falei. Que legal. Legal. Então, eu, em nome do Gelma, Flávio é a agradeço referência de imensa. todos nós. Sim, ele é, né? Então, eu, em nome do Gelma, agradeço esse empréstimo, essa doação tão generosa que você nos deu, né? Reafirma aqui que foi um fim de tarde, iníciozinho de noite agradabilíssimo. Então, muitíssimo obrigado mesmo e um abraço fraterno de todos nós. Gente, eu que agradeço, tá? Para mim é sempre uma oportunidade muito legal poder conversar com pessoas que compreendem bem o contexto do que eu tô trabalhando. Eu já tive a oportunidade de apresentar essa pesquisa na Europa, nos Estados Unidos, em vários lugares, né? Mas é sempre diferente quando eu consigo apresentar, e não é fácil apresentar no Maranhão especificamente. E é sempre uma oportunidade bacana quando eu consigo apresentar essa pesquisa para escritores e pesquisadores interessados no Maranhão e também pesquisadores maranhenses. Mais uma vez, voto os meus pedidos de desculpa caso alguma informação histórica tenha sido imprecisa, um títulozinho que eu posso ter esquecido uma palavra, e peço perdão aí, mas vocês veem que é difícil a gente controlar a todo momento todas as referências, sobretudo a gente que trabalha, Davi ele sabe, mais de uma pesquisa, né, ao mesmo tempo. Então, olha, agradeço muito o convite, viu, Dino? Muito obrigado por tudo aí. Eu que agradeço muito, Matheus. Eu conheci o Matheus lá na festa literária lá de Itapecuru-Mirim. Ele foi falar sobre o 13 de maio, né? E fiquei encantado, né, com o trabalho dele. E se já gostava do Astolfo Marx, né, o Astolfo Marx, até então, o conto preferido era o Natal do Rufino. O Rufino, para mim, é um personagem emblemático. Para mim, em todas as minhas disciplinas, eu trabalho o Natal do Rufino, que adoro. Né? Aliás, até em Alcântara, as pessoas adoram o Rufino. Né? E depois até perguntaram, mas Astolfo Marx tem outro conto além desse? E agora um dos meus preferidos que eu não conhecia, é o Socialista, né? Que conto fantástico. Matheus, essa foi a primeira vez que a gente se encontra aqui numa reunião. Esperamos ainda este ano, numa outra participação, o pessoal do Gelma está bolando para o 20 de novembro, tá? Não o 13 de maio. O 20 de novembro, um outro pequeno evento como este, que deve se chamar Minha Terra, o Maranhão, tem mais África. Porque, segundo o Davi me disponibilizou ontem, né, São Paulo tem um número X de sociedades quilombolas, né, comunidades quilombolas, que não chegam, acho que, a 200. O Rio de Janeiro deve ter pouco mais de 200. Tá? O Rio Grande do Sul, 250. Minas Gerais, que é um estado gigantesco, tem aí por volta de 400 ou 500 comunidades quilombolas. A Bahia, que todo mundo acha que é a terra mais negra do Brasil, tem 900 comunidades. E o Maranhão tem o dobro do que tem a Bahia, o dobro, tá, de Minas Gerais tem 1.000. Esse número mesmo, Davi? Tá? 1.569 comunidades quilombolas. O Rio de Janeiro tem 54, Minas Gerais tem 578. É um livro do professor Flávio Gomes, tá, Matheus?
do meu orientador. Então, Darville, Matheus, demais colegas, o Maranhão, sem dúvida nenhuma, é o estado, né, com uma participação negra muito maior. E no começo do século XIX, né, segundo informação do Agenor Gomes, no livro sobre a Maria Firmina dos Reis, no comecinho, a primeira década do século XIX, havia, então, os historiadores davam conta que 66% da população geral do Maranhão era, né, escravizada. 66%. A maior concentração de todas as províncias brasileiras. Então, a gente está pensando com muito carinho esse pequeno evento, né, ainda este ano, no 20 de novembro, que é Nossa Terra, o Maranhão tem mais África. Só para a gente trabalhar sobre essa presença do negro na literatura maranhense, tá? E você não está convidado, você está convocado. Tá? Convocado mesmo. Tá? Você é presença ilustre nossa. Né? O que você fez hoje aqui é abrir uma grande cortina, tá? Para que a gente pudesse enxergar a nossa própria existência aqui no Maranhão. Tá? Você, lendo essas obras do Astolfo Marx, você descobre uma coisa fundamental: de onde nós viemos, quem nós somos. Tá? Porque muitas vezes a gente não sabe quem nós somos. Tá? E, portanto, essas obras nos ajudam muito. Né? E muito obrigado por você ter feito isso, né? Abrir essa cortina para a gente enxergar a nossa própria sociedade. Olha, mais uma vez, eu que agradeço, viu? Obrigado. Foi muito legal participar com vocês.